A paz do Senhor Jesus esteja no seu lar e esteja na sua vida e no meio dos seus familiares. É com muita alegria que estamos começando aqui mais uma programação Tempo de Esperança. Ao som, o fundo musical Midian Lima, o louvor chama Não Pare. E através desse fundo musical, eu gostaria de estar falando para você aí que neste momento está pensando em parar, pensando em desistir da caminhada, pensando em deixar tudo, como esse louvor fala. Que você nessa noite, através dessa canção e através da palavra que vai ser ministrada, eu creio que Deus ele tem o poder de tocar na tua alma, de tocar no seu coração, tocar na sua vida e tocar na sua mente e atrair você para ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo ela nos faz triunfar. Jesus em nenhum momento, naquele martírio que ele estava vivendo, ele sabendo que estava chegando a hora dele ser entregue, e grande foi a angústia de Jesus, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele passou pela prisão, ele passou por aquela violência de um espancamento, e mesmo espancado, teve que carregar aquela cruz até o Gólgota. E ele ali não desistiu, querido. A Bíblia nos relata que ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Então eu creio que o mesmo Jesus, que ele tinha em sua mente um propósito e ele quis cumprir esse propósito, o mesmo Jesus, através do Espírito Santo, pode mover você, pode mover o teu coração, através da canção ou através dessa palavra que vai ser ministrada, que você pode sim estar alicerçado na palavra, que você pode estar sendo ministrado neste momento através do Espírito Santo, e ele pode te convencer a não desistir da caminhada. E é aqui, aproveitando este fundo musical, eu quero estar aqui lendo em Lucas, capítulo 5, do verso 1 em diante. E eu quero ler alguns pontos e falar sobre alguns pontos também. E aqui o título dessa mensagem é Jesus chama os primeiros discípulos. E vamos aqui para a leitura. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão:
Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lance as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Quando também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: Não tenha medo agora. De agora em diante, você será pescadores de homem. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiam. Queridos, eu quero aqui estar falando alguns pontos dessa leitura aqui que nós acabamos de estar lendo aqui. Aqui fala de um homem que tinha esta profissão de pescador, de um homem que Jesus já estava olhando para ele, de um homem que Jesus já tinha escolhido eles. E ali a palavra do Senhor nos relata, né, que quando Jesus ele apareceu ali naquele lago, né, ele viu 2 barcos, né, e um dos barcos era do Simão Pedro. E ele entrou neste barco do Simão Pedro para poder ensinar a multidão ali. E ali, mediante ele entrar nesse barco e ele está ali ministrando para a multidão, eu começo a entender que Jesus, ele tinha uma escolha para fazer naquele dia. Aquela escolha era para chamar Simão Pedro para poder fazer uma grande obra para o reino de Deus. E ali, mesmo que Pedro, eu não sei se Pedro já tinha visto Jesus, porque a gente tem que se conter com o que a palavra fala, que a Bíblia fala. E como a Bíblia, em muitas questões, é muito resumida, não tem como você estar falando com certeza sobre alguns fatos. Mas eu tenho também uma ideia deste momento, né? E eu acredito que o Simão, ele tinha uma missão para fazer. Só que ele tinha também essa profissão de pescador. Acredito, né, que no caso Simão Pedro era casado, porque ele tinha uma sogra, que o texto fala que ele tinha uma sogra, quem tem sogra tem uma esposa.
Então eu acredito que Pedro tinha uma família, né, para cuidar. E ele precisava estar trabalhando de pescador para poder dar o conforto para a família dele, para trazer o alimento para dentro de casa, né? Então eu creio que naquele momento Pedro, ele estava contente com a profissão dele. Afinal de contas, ele se identificava muito com essa profissão. E acredito que ele trabalhava por amor, apesar de ser uma profissão bem cansativa. Mas eu acredito que Pedro, ele gostava muito de pescar. Ele gostava muito de ser pescador. E a Bíblia nos relata que Jesus usou o barco dele. E ali dentro do barco dele, Jesus ministrava ao povo, né? O povo estava carente de ouvir, né? A palavra do Deus vivo. E Jesus não perdia tempo, não. Jesus não era que nem nós, não, viu? Nós perdemos muito tempo, viu, querido? Se você for analisar, ou você parar para analisar a sua vida, você vai ver que nós perdemos muito tempo. Nós perdemos tempo para questionar. Nós perdemos tempo para poder até dizer não para Deus. Nós perdemos tempo com, algumas vezes, com alguma coisa relacionada com contenda. Nós perdemos tempo para, às vezes, falar mal de alguém. Nós perdemos tempo para falar muitas coisas e fazer muitas coisas, viu? Muitas coisas. E a maioria delas, querido, é para agradar a carne. A maioria delas é sempre para agradar a carne. Não é algo que agrada a Deus, é para agradar a carne. Então, Jesus aqui, ele não perdia tempo, não. Jesus, todo lugar que ele ia, ele falava do evangelho. Ele falava do reino. Ele não falava de religião. Ele não falava de uma placa de igreja específica. Ele não falava de si mesmo. Mas ele falava do reino. Porque foi para isso que ele veio. Para anunciar o reino. Não foi placa de igreja. Foi reino. Reino dos céus. E ele sabia da missão dele nessa terra aqui. E ele aproveitou um momento aqui para entrar no barco do Pedro, para poder dar alimento para aquela multidão que, acredito eu, estava ali cansada, estava ali decepcionadas, estavam ali precisando de curas, de libertações, estava ali como nós hoje, quando nós entramos na igreja, sabia? Que, não sei, querido, se você parou para pensar sobre isso, mas você sabia que quando as pessoas vão para uma igreja, elas vão carentes de Deus, elas vão carentes de ouvir uma palavra vinda do céu para ela, uma palavra purinha do céu para ela, não é uma palavra misturada, é uma palavra pura. O que é uma palavra misturada? A palavra misturada é aquela que nós colocamos a Bíblia com nossos conhecimentos e com aquilo que nós achamos que nós devemos pregar. Isso daí é uma palavra que nós escolhemos pregar. E nós muitas das vezes usamos daquilo que nós já temos um pensamento, um padrão de pensamento e queremos colocar. Então, o reino, você pregar o reino do céu, você está falando, sendo boca de Deus ali, para estar falando com aquelas pessoas, para curar a ferida da alma, para poder ressuscitar sonhos, para poder estar dando força, estímulo, vigor para aquela pessoa que está ouvindo aquela pregação continuar caminhando com Jesus. Aí você vai talvez até pensar assim: poxa, mas escuta aqui,
precisa ter uma palavra de repreensão, precisa ter uma exortação, precisa ter uma admoestação, precisa sim ter isso. Mas precisa ter isso com equilíbrio e controle, porque você não está lidando com animais, você está lidando com o ser humano, e o ser humano tem sentimentos, tem alma, tem coração. E se nós começarmos a falar muitas coisas para atacar essas vidas ela não vai ter força para lutar, não. Ela vai se entregar muitas das vezes para o pecado, se entregar muitas das vezes para estar ficando em casa. Muitas das vezes ela vai desistir de Jesus. Por quê? Porque o evangelho que era para estar sendo ministrado não está sendo. O que está sendo é o que a gente acha, o que a gente pensa e o que a gente quer colocar. E isso, querido, se torna fardo. Deus não nos deu o direito de colocar fardo nas pessoas. É pelo contrário. Deus nos escolheu para poder libertar essas vidas deste cativeiro, porque o fardo na vida dessas pessoas tem sido pesado. O Espírito Santo tem falado no meu coração que no meio de tantas coisas que nós estamos vivendo nessa terra, queridos, nós precisamos ter um equilíbrio muito grande, emocional, dentro de nós, como servos de Deus. Como pessoas que estão aqui para promover o reino de Deus nessa terra. E nós estamos aqui para usar a palavra do Senhor da maneira correta, para estar curando a ferida dos povos que vêm até a gente. Nós não podemos estar falando de nós mesmos, nós não podemos estar falando o que nós achamos, o que pensamos, o que aprendemos na religião. Nós precisamos deixar a religião de lado nesse momento e prestar atenção no evangelho de salvação. No evangelho que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que tem poder de levantar o pecador, que tem poder de resgatá-lo do fundo desse poço onde ele está vivendo. Mas como você vai conseguir isso? Com o poder de Deus. E o poder de Deus, ele vem na vida daqueles que saem da casca religiosa e entra na dimensão do céu, entra na dimensão do Todo-Poderoso para fazer a grande obra que Ele exige de nós nessa terra. Ele exige de nós. E aqui, Jesus, o nosso grande mestre, viu? O nosso grande mestre, ele tinha em mente que ele não veio aqui estabelecer religião, ele não veio estabelecer aqui nome de igreja, ele não veio aqui estabelecer normas éticas humanas, ele veio estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz no Espírito. E sabe o que quer dizer isso? Gozo e paz no Espírito. É quando você tem o seu espírito, tem o seu coração em paz com Deus. E você, através do seu espírito sarado, curado, sem ressentimento de nada, você transmite a palavra viva, a palavra pura, a palavra verdadeira da parte de Deus. Ou seja, uma palavra sem mistura, querido. Uma palavra que é uma revelação vinda do céu para você transmitir para aqueles que estão te ouvindo. E aqueles que estão te ouvindo vai ter prazer de estar te ouvindo, porque esta palavra veio, uma palavra pura, sem mistura, e uma palavra sem preconceitos. Porque muitos são nossos pensamentos, viu? Nós muitas das vezes olhamos para o ser humano, nós julgamos a aparência desse ser humano, mas o próprio Deus, ele fala, ele conhece o coração, ele conhece o meu, ele conhece o teu coração. Por conhecer o coração de um povo que ele vai na igreja para ouvir a palavra de Deus, Deus vai preparar o banquete certo para ele, naquele momento, não fazer mal nenhum aquele alimento para ele, e que ele venha ter desejo de voltar, comer o outro banquete, comer e ir comendo.
E o próprio Espírito Santo vai estar colocando dentro dele o que ele precisa fazer para herdar o reino dos céus. A própria palavra que nós ministramos ali é a palavra que vai alcançar o coração dele. E o Espírito Santo vai trabalhar por intermédio das palavras que é colocada, pelo alimento que aquela ovelha está naquele momento necessitando. E Deus é sábio. Se tem uma coisa que Deus sempre foi e sempre será, é sábio. Então é com sabedoria que se constrói, querido. E a casa se firma, viu? Então, eu até fui um pouquinho aqui, até ocupei um pouquinho mais de tempo para estar falando sobre isso, sobre a mente de Jesus, a pregação de Jesus naquele dia, naquele barco do Simão Pedro, né? Só que aqui fala aqui que o Pedro, juntamente com os pescadores, eles foram para uma pescaria. Eles ficaram ali uma noite inteira. Você sabe, querido, o que é uma noite inteira? Você se desgastar para estar pescando, sem dormir, e de repente você não alcançar nada? Você sabe o que é você estar dentro de um barco, no meio do mar, porque a pescaria, eu acredito que não é na beira da praia, é lá para dentro do mar. E ele foi ali com a rede dele, lançou a rede ali e ficou ali, esperando acontecer alguma coisa. Só que a Bíblia nos relata que nada aconteceu. Aquela noite, nenhum peixe veio na rede deles ali. E eu fico imaginando a frustração daqueles homens. A noite toda e nada. Quando eu olhou na rede, nada. E eles decidiram, vamos voltar e vamos descansar. E quem sabe amanhã ou depois da manhã nós retornamos. Só que a Bíblia nos relata aqui que quando eles chegaram lá na beira desse lago, Jesus estava lá. E Jesus, ele chegou e deu uma convocação. Jesus falou assim, né? Olha, Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E todos, ou seja, e todos vocês também, lance as redes para a pesca. O Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Olha, Pedro estava ali, eu acredito, com o coração quebrantado apesar da noite inteira, ali naquela pescaria. Sabe por quê, querido? Olha só. Vamos colocar aqui para o dia de hoje. Vamos supor que você foi escolhido para fazer uma obra, né? Ou seja, você foi escolhido para pastorear, ou você foi escolhido para cuidar de algum grupo, né? Que tem na igreja, né? Ou talvez você foi escolhido para fazer outro tipo de missão, talvez até pregar a palavra, discipular as outras pessoas, né? Você está indo no lar de uma pessoa para discipulá-la, orar com ela, ou você adotou alguém para poder ou vir na tua casa ou ser na casa da pessoa para discipular ela e orar com ela e sabe, agarrar aquela alma, sabe? E cuidar dela, zelar dela, ser uma mãe espiritual ou um pai espiritual, né? E vamos supor que passe aí algum tempo
que você está naquela lida, né? Naquele trabalho árduo, né? Com essa pessoa ou com essa igreja, né? E você começa a ver que nada está acontecendo. Parece que a pescaria está frustrada, parece que a pescaria não vai dar em nada. E aí você chega um momento que você para pensar, analisar, você cansado já, né? Aí você chega e fala assim: Deus, olha, sabe uma coisa? Eu vou desistir do meu ministério. Deus, o Senhor não tem nada comigo nesse negócio de ser pastor. Deus, o Senhor não tem nada comigo de ser missionária, de ser evangelista, de ser um discipulador de pessoas. O Senhor não tem nada comigo no grupo de ensino. O Senhor não tem nada comigo no ministério. Eu não levo jeito para essas coisas. Olha só, Senhor, o que está acontecendo comigo. Eu estou há anos trabalhando. Eu estou há meses trabalhando. Eu estou há semanas trabalhando. Senhor, eu estou tentando. Eu lancei minha rede aí e não consegui nada, Senhor. Nada. Então, aquilo vai te deixando com o coração endurecido. Aquilo vai te deixando com o coração revoltado, querido. Aquilo vai te deixando cansado, exausto, e vai te deixando você com raiva, com ira. E aí acontece de em algum momento Jesus parecer para você. Acontece de algum momento Jesus parecer para nós. E aí ele chega, como ele chegou para o Pedro aqui, e falou assim: olha, vai para onde as águas são mais fundas e lance a rede para pescar. E aí pensa bem, querido, você já com raiva, você já com ira, você já discordando de tudo, você já não está mais andando com o mestre. Porque se você estivesse andando com o mestre, você estava lá passivo. Você estava lá manso. Você estava aprendendo até a mente dele. Mas não, você está com a sua própria mente. Você está conduzindo as coisas com o seu próprio pensamento, o seu próprio querer humano. E aí você já não tem mais o coração quebrantado. E aí Jesus chega e fala uma coisa para você: ó meu filho, não aconteceu. Mas eu te garanto para você que se você for, vai começar a acontecer agora. Mas Senhor, eu já tentei 1 mês, 2 meses, faz um tempão que eu estou discipulando essa pessoa não tem jeito. Senhor, faz um tempão que eu estou nessa igreja. Aquele povo não tem jeito. É um povo rebelde, um povo que não quer saber de consertar a vida com o Senhor, não quer saber de me obedecer, não quer saber de respeitar, não quer saber de nada. Então eu não vou, não. Eu não vou. Eu vou voltar para minha casa, sabe? Eu vou esquecer esse negócio de ministério. Eu tô cansado disso já. Chega. Não quero mais. Mas graças a Deus, viu? Que Pedro, mesmo cansado, a noite toda naquela lida lá da pescaria e frustrado também, porque ele estava muito frustrado, ele não tinha pego nenhum peixe, querido. E ele vivia com a profissão de estar pescando, querido. Pensa bem pra você ver. Pensa, se coloca no lugar de Pedro. Se coloca lá no lugar de Pedro, de você. É como se você tivesse aí alguma coisa que você vende, né? E para poder ganhar dinheiro para sua sobrevivência, para você cuidar da sua família. Mas de repente você sai, você passa o dia todo na rua e você não consegue vender uma bala. Você não consegue vender nada do que você saiu para vender. E se for ainda coisas que é perecível, vamos supor aí um salgado, alguma coisa que não pode esperar muito tempo, você já levou prejuízo naquilo ali, porque estragou, entendeu? Por ficar ali no sol, talvez não ficou no refrigerado ali, ele estragou. Ou seja, um prejuízo. Cada dia que Pedro não pescava era um prejuízo para Pedro. Ele não conseguia aquele dinheiro para poder manter a casa dele. Então, olha só, mas com toda essa preocupação
que eu acredito que Pedro estava, a Bíblia não fala, mas eu tenho o direito de conjecturar da maneira que o Espírito Santo coloca no meu coração. Ele falou: Senhor, ele quis dizer aqui, Senhor, eu estou cansado, eu fui a noite toda lá, eu tentei pegar peixe lá, não consegui, estou muito cansado, meus companheiros aqui também, mas Senhor, porque o Senhor mandou, eu vou voltar. Olha que coisa maravilhosa, queridos, que coisa gloriosa. Isso é uma coisa que é só Deus mesmo, só Deus. Ele estava com o coração quebrantado para ouvir Jesus falar. E Jesus deu uma ordem. Pedro foi. E a Bíblia nos relata que foi uma grande quantidade de peixe, né? Foi uma grande quantidade, querido. Que a Bíblia relata aqui que as redes estavam se rasgando. Você já imaginou isso? As redes estavam rasgando de tanto peixe que eles pescaram naquele mandar de Jesus, viu? Naquele mandar de Jesus. Eles não foram porque eles acharam bonito não ir. Eles foram porque Jesus mandou. Jesus convocou eles para ir. E quando a pescaria, nós envolvemos Jesus de todo o nosso coração na história, ele faz. Ele faz em peixe sim, viu, querido? E é muitos peixes, viu? É muitos peixes. Só que sabe o que acontece com nós? Nós queremos ir por conta própria. Às vezes não é momento de nós ir, nós queremos ir. Não é para aquele propósito que Deus tem agora no momento. Nós colocamos na cabeça e estamos indo lá. E quantas pescarias frustradas que nós temos, querido? Viu? Quantos anos faz que você está, talvez, pastoreando essa igreja? Quanto tempo faz que você está liderando este grupo? Quanto tempo faz que você está aí de uma maneira assim cansada já? Porque já não tem mais assim um retorno do trabalho que você está desenvolvendo. Então, querido, quando nós chegamos nesse momento, sabe o que é necessário fazer? É necessário você ir diante de Deus. É necessário você olhar para você analisar você mesmo. E você ver se você está fazendo tudo que Deus está te ordenando ou você está fazendo as coisas da maneira que você acha que é certo. Da maneira que você colocou aí, sabe? De repente você pegou e colocou uma normas, você colocou aí um projeto num papel e você está olhando aquele papel ali e está fazendo tudo. Mas aquele papel ali que você colocou aquilo, você só colocou o seu pensamento. Não o pensamento de Deus, mas o seu próprio pensamento. E enquanto nós tivermos nosso próprio pensamento, meus queridos, nós não vamos sair do lugar. A pescaria nossa vai ser infrutífera. Você vai se cansar, você vai se fadigar, você vai, muitas das vezes, até desistir, porque Deus vai permitir de você parar, de você desistir. Deus pode, permitir de você parar, não que é a vontade dele, mas de você parar. E sabe por que Deus vai permitir você parar? Porque neste momento que você está trabalhando na obra, você não está prestando atenção no que Jesus está te mandando fazer. Oh, glória! Fala mesmo, Pai. Deus, Ele vai precisar te parar para você prestar atenção no que Ele quer que você faça. Porque muitas situações estão acontecendo na sua vida porque você não está ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo a voz do seu eu, do seu querer humano, dos seus desejos do seu coração. E o Senhor tem pensamento muito mais alto do que os seus pensamentos. A palavra do Senhor nos relata que o pensamento de Deus, ao nosso respeito, é pensamento de bem. É pensamento grandioso, é pensamento altos.
Os caminhos dele são mais altos do que o nosso. E ele ainda tem uma passagem que relata para dar o fim que você deseja. Que fim que você está desejando, querido? É uma pergunta que o Espírito Santo toca no meu coração para estar falando com você. Que fim que você deseja para você? Que fim que você deseja para o seu ministério? Que fim que você deseja para a tua família? Que fim que você deseja nesta empresa onde que você dirige? Que fim você deseja para o lugar onde que você trabalha? Porque, queridos, o fim que você deseja é o fim que vai vir. Viu? Hoje o Espírito Santo está convocando eu e você para quebrantar os nossos corações, sabe? Porque há muito soberba aí dentro. Há muita coisa ainda dentro de nós que nós precisamos deixar. Porque um quebrantado coração, ele agrada o coração de Deus. Agora, mais um coração endurecido, um coração onde que está cheio de eu, cheio do querer humano, um coração que está cheio de desejos, de coisas que Deus, algumas delas nem tem para você, não tem como dar certo, queridos. Hoje o Espírito Santo está me movendo aqui para falar para você. Se você continuar nessa visão que você está aí, nessa direção que você está aí, sem Jesus mandar você fazer, vai haver um momento que você vai ter que parar. A vontade de Deus não é te parar, não. Mas se for preciso, Ele vai te parar para você ouvir a voz dEle. Porque você está ouvindo a voz da multidão. Você está ouvindo a voz de muita gente que está falando com você. Mas você não está ouvindo a voz de Deus. E quando você vai orar, você vai falar com Deus, você até vai, mas não vai com o coração preparado para ouvir o que Deus tem para falar. Não vai com o coração quebrantado para que Deus venha falar o que Ele quer falar. Aí o que acontece sem a revelação do alto, querido? Só frustração. Só frustração. Você vai continuar não pescando. Você vai continuar não tendo nada nas mãos. Você só vai continuar tendo algo religioso. Você vai estar agarrado em algo religioso que não vai sair do lugar. Porque Jesus não era religioso, querido. Precisa entender isso. Jesus não é religioso. Jesus, quando veio nessa terra, ele veio estabelecer o reino do céu. E o reino do céu é diferente do reino dos homens, querido. Do que acontece aqui na terra, sabe? O reino do céu promove coisas celestiais. O reino do céu promove milagre, prodígio e maravilha. O reino do céu liberta. O reino do céu faz acontecer. O reino do céu alcança o coração do pecador. O reino do céu alcança, faz com que ele venha se arrepender, faz com que ele venha se converter, faz com que ele venha ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude, um novo nascimento, como Nicodemos. Como quando Jesus o Nicodemos encontrou com Jesus. O que Jesus falou para ele? O que importa é você nascer de novo. E quem era Nicodemos, meu querido? Nicodemos era um sacerdote. Nicodemos era um mestre na lei. Nicodemos era um homem importante na sinagoga, meus queridos. O Jesus não estava falando com qualquer um que ele precisava nascer de novo. Estava falando com Nicodemos, um homem olhando, um homem que os historiadores falam que quando ele passava, que ele usava uma loção na barba, uma colônia lá, um óleo, que ele passava na barba e ficava cheiroso. E ali quando ele passava e o povo via que ele estava vindo, pelo cheiro dele, as pessoas se curvavam diante dele. As pessoas tinham um grande respeito por ele, porque era um sacerdote. Ele ministrava na sinagoga, na casa do Senhor. E quando ele deu de encontro com Jesus,
Jesus falou para ele, ó, que importa nascer de novo. Hoje o Senhor está falando para muitos sacerdotes, para muitos pastores aí, que importa nascer de novo. E sabe por que é necessário nascer de novo? O Senhor está falando, larga dessa religiosidade. Larga disso daí. Para de se apegar com a religiosidade. Para de se apegar com as placas das igrejas. Pare de querer aplicar coisas, fardos pesados, que nem você mesmo leva. Poxa, de abacantarabasti de andaraias, de andaraias. Fardo pesado que você tem colocado nas costas do povo, tem colocado fardos pesados nos ombros do povo, tem colocado fardo pesado nas suas ovelhas, e elas não estão aguentando mais. Às vezes você vê a sua igreja esvaziando e você não sabe por que está esvaziando, mas está esvaziando porque você tem colocado fardo nos ombros delas. Você não tem lembrado que você está aí nesse chamado do Senhor para você cuidar das feridas delas, para você curá-la, para você carregar no colo quando é necessário, para você tirar os carrapichos quando necessário. É o próprio Deus falando, viu, queridos? É o próprio Deus falando. Eu estou aqui com meu coração ardendo de estar falando essa palavra através do Espírito Santo. Muitos líderes estão fazendo o que pensa, o que acha, cuidando das ovelhas de uma maneira errônea. Não estão preocupados com a pastagem que vocês estão colocando suas ovelhas. Estão aceitando qualquer pessoa no altar da tua igreja para levar palavras, para matar suas ovelhas, para ferir as suas ovelhas. E essas ovelhas saem feridas, machucadas, e muitas estão lá, voltaram para lá. E não é porque elas não prestam, não é porque elas não querem mudar, é porque elas estavam num momento de construção e não entenderam a construção que Deus estava fazendo na vida delas. E essas almas, querido, vai ser cobrado de você. De você como um líder que tinha a obrigação de cuidar das ovelhas que o Senhor colocou para você cuidar e você não tem cuidado. E o Senhor vai requerer uma a uma, por causa que você tem autoridade que Ele te deu para você estar conduzindo ela para pastos verdejantes através de Jesus, viu? Porque quando você tem a mente de Cristo, você pode fazer as mesmas ações que Jesus faz. Você vai poder estar sendo um canal de Deus, um instrumento de Deus para curar o seu rebanho, para acalentar o seu rebanho, para poder estar colocando ela em pastagem verdejante, dar água para elas, uma pastagem segura, uma pastagem onde que elas vão ficar felizes. E a pessoa, o ser humano, quando ele é feliz, queridos, eles faz muitas coisas, sabe, frutificar, sabe? Pensa quando uma pessoa está feliz. Em todo lugar que ela chega, espalha felicidade. Em todo lugar que ela chega, ela vai falar de Jesus e vai falar com vida. Ela vai falar com amor. Ela vai falar com sabedoria. Por quê? Porque ela está num pasto onde que tem alimento para se alimentar, e o pasto é bom. O alimento é bom, a água é boa, é refrigerada, refrigera a alma dela, refrigera o espírito dela. Então ela vai ter força para produzir. Agora, você já pensou como uma ovelha ferida, ela vai servir de bênção para a vida das outras pessoas? Me fala, uma ovelha ferida, uma ovelha machucada, como? E muitas vezes, viu, meus queridos, muitas das vezes nem vocês
tem aguentado essas ovelhas. Sabe por quê? Porque o ferimento é grave. Porque a doença do pecado é grave. E muitas vezes você, com a sua força, com aquilo que você já aprendeu, com o seu entendimento, você não está conseguindo fazer essa obra. Porque essa obra não é você que vai fazer. Esta obra é o Espírito Santo que vai fazer nessas ovelhas. Ele vai usar você para alimentar elas, para saciar a sede da alma delas. E através da tua vida, da minha vida. Então hoje o Senhor está querendo falar para mim e para você aqui. Está falando, né? Para mim e para você. Seja ganhadores de alma. Não seja uma pessoa que é matador de almas, que sepulta as almas, mas seja um ganhador de almas. E aqui eu quero aqui finalizar com essa palavra aqui, né? Que o Pedro, depois que ele voltou dessa pescaria, aconteceu essa pescaria milagrosa, uma coisa maravilhosa, linda. Aí o Pedro, aqui no versículo 8, fala assim, que quando Simão Pedro viu isso, que, né, as coisas ali que Jesus fez, com a ordem que ele deu, os peixes veio uma grandes peixes. E aqui ele fala aqui, ó, que aqui relata que o Simão fala assim, ó, para Jesus. Ele prostrou nos pés de Jesus. Ou seja, ele ajoelhou nos pés de Jesus. E ele falou para Jesus assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Olha só que coisa. E aí, queridos, que eu quero te dizer, se nós fosse olhar para o nosso pecado, sabe? Se nós fosse olhar para nossas falhas, se nós fosse olhar para tudo que nós praticamos, nós precisávamos ir diretamente, todos os dias, viu? Nos pés de Jesus. E pedir para Ele afastar de nós, que nós somos pecadores. E é isso que está faltando, nós reconhecer. Por quê? Porque eu posso falar, olha, irmão, irmã, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecadora. Mas será que você acredita que você é pecador? Será que você tem aí na sua mente que você é pecador? Que essas coisas que você vê na vida do seu irmão, na vida das pessoas que te rodeiam e que às vezes até te enoja, são coisas que você também faz? Será que você já parou para pensar nisso? Por exemplo, eu vou colocar exemplos aqui. Por exemplo, sabe essa inveja que algumas vezes nós vemos, nós sentimos, né? No coração do nosso irmão que está do nosso lado? Será que você não está vendo também que você também pode ser que você seja um invejoso? Se você vê lá que o teu irmão, ele tem um comportamento, né, de ser explosivo, de ser uma pessoa assim que, nossa, olha, falou alguma coisa que ali ele não gostou, ele já vem e, sabe, ele vem dando mesmo aquelas palavras bem assim, forte, para magoar você, para ferir você. Será que você também não tem feito isso? Para para pensar, querido. Porque nós temos dificuldade de nos enxergar. Nós temos dificuldade, querido, de nos olhar no espelho da nossa alma e ver como nós estamos. Nós temos essas dificuldades. Todo ser humano tem essa dificuldade. Mas você já parou para pensar que todos esses pecados que você está tendo repugnância, porque o teu irmão está fazendo, você também tem feito, e talvez até pior do que ele? É um momento de reflexão. Reflita, querido. Reflita. É importante você refletir. E eu aqui, né, por estar estourando meu tempo, eu vou estar aqui parando aqui, né? Mas aqui para finalizar, eu quero te dizer aqui. Depois que Pedro chegou e falou para Jesus se afastar dele, né? E tudo, porque ele era pecador,
ele reconheceu que ele era pecador mesmo, que ele era falho. É assim que nós temos que ir diante do mestre, reconhecendo que somos pecador, que somos falhos. Nós não podemos ir cheio de coisa, não. Cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de, eu alcancei a santidade. Tem muita coisa aí que esse irmão faz que eu não, graças a Deus, Deus já me limpou. Irmão, se Deus te limpou, foi para você ajudar o seu irmão a se limpar também, querido. Não é para você acusá-lo, não é para você julgar ele, não é para você condenar ele, é para você ajudar ele. Vamos acordar, pelo amor de Deus, vamos acordar. Queridos, aqui, fala aqui, que Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Olha só, Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ele então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiam. Seguiram Jesus, viu? Eles seguiram Jesus. Jesus não saiu de lá. Jesus não saiu de lá sem estar a obra pronta. Neste momento, a mente de Jesus era chamar o Pedro para a obra. Era chamar alguns dos discípulos aqui para a obra. E eu acredito que esses discípulos acompanharam ali Jesus. Porque a Bíblia fala aqui que eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Viu? Então, aqui fala aqui no 10, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e o sócio de Simão, né? Que o Zebedeu era sócio de Simão. Então eles deixaram tudo. É como se ele falasse assim: Zebedeu, olha, coloca alguém aí no meu lugar, viu? Para trabalhar aí com você. Porque de hoje em diante eu vou seguir o mestre e vou ser pescador de homens para o reino dos céus. E o Pedro, mesmo com todas as dificuldades que você talvez conheça o histórico de Pedro, ele cumpriu sua missão, viu, queridos? Cumpriu. Numa só mensagem, ele ganhou 3.000 almas para o reino dos céus, viu? E não foi 3.000 almas para o reino dele, não. Para ele implantar uma igreja para ele falar dele. Aqui fala que ele foi pregar o reino do céu. Aí eu vou fazer uma pergunta e vou encerrar essa palavra. Você tem pregado o reino dos céus? Ou você tem pregado a placa denominacional sua? Você tem pregado o reino do céu? Ou você tem pregado as éticas religiosas que você conhece? Você tem se preocupado com as almas? Fica aí uma pergunta. Viu? Líder, pastores que estão me ouvindo. Vocês têm pregado o reino dos céus? A sua preocupação é com as ovelhas? A sua preocupação é caminhá-la elas para o reino dos céus? Ou para o reino que você construiu aqui nessa terra e quer colocar elas? Então isso daí você vai responder para Deus, não é para mim. Então, queridos, fique com essa palavra. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo, aquilo que eu não pude me expressar, o Espírito Santo vem aí e fala com você. E abre teus olhos. E dê humildade para você ouvir essa palavra, porque é uma palavra de uma pessoa que está no anonimato. Viu? Esta pessoa aqui está no anonimato. Tanto que no começo dessa programação, eu em nenhum momento falei meu nome. Porque eu estou no anonimato. Porque eu tenho falado para Deus que eu quero ser uma voz que clama no deserto. E uma voz que clama no deserto não dá um nome. O que importa é a mensagem, não é um nome meu.
não é o tanto de pessoas que eu vou alcançar. Eu só quero que Deus venha alcançar as pessoas certas com essa palavra. E se você está ouvindo essa palavra, você é uma das pessoas que o Senhor fez com que você viesse aqui ouvir essa palavra. Fique com esse louvor em nome de Jesus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja na sua vida e no seu coração. Esteja uma boa noite, uma noite de vitória, de bênção, e fique com esse louvor em nome de Jesus. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Que essa noite venha ser uma noite abençoada. Reflita sobre isso, viu, queridos? É o próprio Deus que está usando a minha vida aqui para estar falando com você. Reflita. Ouve e reflita. Eu creio que o Senhor vai te ajudar. Amém, queridos? Deus abençoe você, tá? Boa noite.